Olá para você que se liga no futebol, chegando com mais uma edição do Tá Na Hora do Goianão, numa parceria da Federação Goiana de Futebol com a TBO Anápolis, TV Web que está conquistando os anapolinos. Vamos então destacando a terceira rodada do Campeonato Goiano, que acontece nessa quarta-feira. Hoje teremos Craque e Iporá, 7h30 da noite. Nesse mesmo horário, Atlético e Goiatuba. Às 8h30 da noite, hoje jogam Grêmio Anápolis e Goianésia, Morrinhos e Anápolis, Aparecidense e Vila Nova. Goiás e Jataiense fecham a rodada amanhã às 7h30 da noite na Serrinha, em Goiânia. Já vamos destacando para você a classificação do campeonato após 2 rodadas. Está assim, olha só, no grupo A, o Anápolis é primeiro, 6 pontos, segundo o Goianésia, 3, terceiro a Jataiense, 2, em quarto, o Grêmio Anápolis também com 2 pontos. Quinto, Goiás, 1. A mesma pontuação do Morrinhos, que está na lanterna. No grupo B, olha aí a classificação do grupo B, que tem em primeiro o Atlético com 6 pontos. Segundo, Vila Nova, 4. Em terceiro, a Aparecidense, 2. Em quarto, o Iporá com apenas 1 ponto. Em quinto, Goiatuba também 1, a mesma pontuação do Craque, que está na lanterna. E já começamos a edição de hoje com giro pelo interior, destacando o jogo do Genervino da Fonseca em Catalão, Craque e Iporá. As informações do Craque com Giancarlo. Aquele abraço, Jean. Alô, amigo Fernando Faria e amigos da FGF TV. A equipe do Craque de Catalão, que empatou com o Vila Nova em casa no último final de semana, treinou hoje pela manhã, se preparando para pegar o Iporá. As duas equipes precisam da vitória, já que ambas têm 1 ponto cada uma dentro do campeonato. O técnico Wilson Gotardo, do Craque de Catalão, terá um desfalque importante para esse jogo. O zagueiro Gabriel Pérez sofreu uma contusão na virilha e está fora do jogo. Em seu lugar, deve entrar Matheus Cambuci. Já por outro lado, o técnico Gotardo já tem à sua disposição o atacante Wesley, que tem passagem pelo São Paulo Futebol Clube. O jogador já está regularizado e deve iniciar a partida no banco de reservas. A provável equipe do Craque deverá ser Dida, Duda, Matheus Cambuci, Alagoano e Igor Pupinski, Luiz Felipe, Marquinhos Bento, Maurício e Igor Vinícius, Cairon e Janderson. Com as notícias do Craque, Giancarlo para a FGF TV. Valeu, Giancarlo, obrigado pela participação com a gente, Giancarlo. E já vamos para as informações do Iporá. Nery Nelson Santos destaca para você as informações desse time que pode surpreender no campeonato. É com você, Nery Nelson. Alô, Fernandinho, aquele abraço. A gente fala aqui da cidade de Iporá. Olha, a equipe do Iporá Esporte Clube já viajou no dia de ontem para a cidade de Catalão, onde hoje, logo mais à noite, enfrenta o Craque de Catalão, tá certo? Olha, o Iporá no último domingo perdeu para a equipe do Atlético Clube Goianiense, time aí da cidade de Goiânia. Hoje, a equipe do Iporá enfrenta a equipe do Craque de Catalão a partir das 7h30 da noite e a equipe deverá ser mantida, deverá ser a mesma que enfrentou no último domingo aqui a equipe do Atlético, com Clériston no gol, pela direita Douglas Pelé, pela esquerda Ramon, fechando ali o miolo de zaga com o Robson e também com o Júnior Goiano. Mais à frente vem Bosco e também o Potiguar, que é o Regis Potiguar. Mais avançados vem o Flavinho e também o Denner. E fechando a equipe, na frente, no ataque, vem o Dugaia e também o Thiago Pará. Essa deve ser a equipe montada, arquitetada pelo técnico Everton Goiano. É esperar para ver a torcida do Iporá esperando para a primeira vitória do Iporá Esporte Clube no Goianão 2022. Fernandinho, aquele abraço. Tá bom, obrigado. Aquele abraço, Nery Nelson. Iporá buscando a reabilitação no campeonato. Vamos agora com outro jogo em destaque para você. Mais um com transmissão hoje da Eleven Esportes. Vamos destacar para você Atlético e Goiatuba, Antônio Macioli. Estarei na narração desse jogo com as reportagens de Felipe André, que já traz o Atlético para você. Vamos com você, Felipe. Olá, Fernando Faria e todos os amigos aqui conectados na FGF TV.
O Atlético Goianiense está encerrando sua preparação pensando no jogo dessa quarta-feira, 7h30 da noite, no estádio Antônio Ascioli, contra o Goiatuba. Partida que vai ter transmissão na Eleven Sports. O treinador Marcelo Cabo vai realizar 8 mudanças, já está preparando o time titular, que vai ter muitas mudanças. É a ideia do treinador rodar bastante esse elenco nesse começo de campeonato goiano, antes mesmo do clássico de sábado contra o Vila Nova. Sendo assim, o Atlético Goianiense deve ir a campo com Renan, Dudu, Michel, Gabriel e Arthur Henrique, Ramon, Rickson e Jorginho, Léo Pereira, Della Torre e Leandro Barça. Esse é o provável Atlético Goianiense para enfrentar o Goiatuba, que você confere na Eleven Sports. Até logo mais com você, grande Felipe André, e vamos com as informações do Goiatuba também aqui no Tá Na Hora do Goianão, chegando o repórter Pedro Lucas. É com você, Pedro. Alô, Fernando Faria e todo o pessoal acompanhando aí a FGF TV, falando aqui diretamente de Goiatuba, no estádio Divino Garcia Rosa, né, e informações do Goiatuba Esporte Clube, que logo mais entra em campo para enfrentar o Atlético Clube Goianiense pela terceira rodada do Campeonato Goiano. Jogo esse até mesmo que o Goiatuba está tratando como um jogo de final, né, e destaques que a gente traz é que o Goiatuba Esporte Clube vai ter mudanças. Até mesmo mudança obrigatória, né, por conta do zagueiro Flávio Boaventura, que foi expulso na última partida diante da Aparecidense no último domingo. Então ele terá que ser substituído e tudo indica que possa ser o Alex Augusto, que entrou no segundo tempo, né, após a expulsão do Flávio, possa ser o substituto. Outras mudanças podem acontecer no meio campo e também no ataque. Na entrada de Gaúcho no lugar de Lagoa que sentiu, né, e saiu lesionado na última partida diante da Aparecidense. E também pode já ter uma mudança no ataque, saindo o Vitor Alagoano e entrando o Bruno Henrique. Então esses são os destaques do repórter Pedro Lucas para a FGF TV. Um abraço, Fernando Faria, Ítalo Ramalho, toda a equipe nota 10 aí. Valeu, Pedro Lucas. Obrigado pelas informações aí do Goiatuba, com dúvidas para esse jogo. E quem vai comentar para a gente aqui na Eleven Esportes, aqui no Tá Na Hora do Goianão, é ele, Ítalo Ramalho. E a previsão para esse jogo, Ítalo? Aquele abraço. Olá, Fernando Faria, você ligado na FGF TV, amantes do futebol. Grande jogo, promete no estádio Antônio Ascioli o confronto entre Atlético e Goiatuba. O Atlético 100% de aproveitamento, 2 jogos, 2 vitórias, uma grande vitória fora de casa contra o Iporá, 1-0, jogo difícil. O Atlético faz uma campanha bem segura e vai fazer mais uma vez um rodízio no seu elenco, várias mudanças, mas o Atlético está muito bem na classificação, bem encaminhado para chegar à próxima fase, vem com tranquilidade de jogar no Ascioli, que é um local que o clube domina e sempre joga muito bem. Já o Goiatuba tem apenas 1 ponto conquistado no campeonato, perdeu para o Vila Nova na estreia, empatou diante da Aparecidense, jogando em Goiatuba, com o apoio de sua torcida e com apenas 1 ponto conquistado, precisa vencer, precisa pontuar para sair de baixo e brigar por uma classificação. O Goiatuba, com alguns desfalques, enfrenta o principal time do grupo, já que o Atlético vem com essa campanha 100%, e a promessa é de um grande jogo, os dois times buscando o resultado a todo tempo. Promessa de grande partida pela terceira rodada do Goianão XBET 2022, Fernando. É isso aí, compromisso marcado com você, obrigado, Ítalo. 7h30 da noite, bola rolando, transmissão ao vivo pela Eleven Esportes. Mais um jogo ao vivo hoje também, estádio Jonas Duarte em Anápolis. O Grêmio Anápolis, atual campeão, vai receber o Goianésia, o Azulão do Vale. As informações do Grêmio Anápolis é com ele, com Rubiano Cardoso. Nesta quarta-feira à noite, no estádio Jonas Duarte em Anápolis, o Grêmio Anápolis, atual campeão goiano, vai buscar a sua primeira vitória no Goianão 1xBet 2022. 2 empates contra o Goiás e contra a Jataiense. Quer dizer, o time não perdeu, mas também não ganhou. E o resultado desta quarta-feira, que não seja uma vitória, já vai ligar o sinal amarelo, o alerta lá pelos lados do GEA. Jogo contra o Goianésia nesta quarta-feira à noite, com retrospecto favorável ao Goianésia. Nós buscamos aqui nos arquivos do Goianão, nos últimos 6 jogos, foram 5 vitórias do Goianésia, 1 vitória do Grêmio Anápolis, que aconteceu somente em 2015, no dia 22 de fevereiro, 1-0 para o Grêmio aqui em Anápolis. Os demais jogos, só para você
acompanhar com a gente, ainda em 2015, dia 1º de fevereiro, Goianésia ganhou em Goianésia por 2-1. Aí vamos para o Goianão de 2019, dia 23 de janeiro, Goianésia 1, Grêmio 0. Dia 10 de março, em Anápolis, Geia 1, Goianésia 2. E em 2020, Goianão de 2020, dia 14 de janeiro, Grêmio Anápolis 1, Goianésia 2. No dia 16 de fevereiro, Goianésia 1, Geia 0. Provável time para o jogo desta quarta-feira, escalação a ser ainda confirmada pelo técnico William de Matia, com Generson, Caio, Luizão, Cauã e César Nunes, meio campo com Éder, Ebert, Evanderson e Éricles, na frente Jair e Matheus Martins, os dois atacantes. Informações do Geia para você. Valeu, Rubiano. Obrigado pelas informações do Grêmio Anápolis, que pega o Goianésia. E o Goianésia é assunto para você. J. Silva. Olá, Fernando Farias. Aquele abraço para você, o pessoal da FGF TV, também da Eleven, trazendo as informações do Goianésia Esporte Clube. Azulão do Vale, que conseguiu a reabilitação no último domingo diante do Morrinhos, vencendo com certa facilidade a equipe do Morrinhos pelo placar de 2-0. O time ocupa aí a segunda colocação com 3 pontos, o Anápolis é o líder com 6. E essa semana o técnico Edson Júnior realizou alguns treinamentos, já que o calendário é muito apertado, realizou 3 treinamentos na realidade. E com isso ele deve manter o mesmo time que venceu a equipe do Morrinhos. Com poucas alterações, o Calil, que foi expulso contra a equipe do Anápolis, a tendência é ele brigar com vaga no setor de meio campo com o Edinho Goiano, que inclusive foi muito bem na partida, e o próprio Léo Carvalho também no meio campo. Nas demais posições, o técnico Luan vai contar basicamente com os mesmos jogadores que iniciaram a partida. O caso do goleiro Luan, do Rafael Cruz, do Valdson, do Murilo e também do lateral esquerdo, o Rafael Franco. No meio campo, há 4 jogadores. O Leomir Lucena, que foi um dos melhores em campo, o Edinho Goiano, ou o próprio Calil, o Léo Carvalho, ou o Calil e Leomir Santos. No ataque, o Nunes jogando centralizado, e pelo lado esquerdo o Joãozinho. Tá aí o Joãozinho, que foi destaque na partida anterior, foi o grande jogador do Goianésia no jogo anterior, na reabilitação diante do Morrinhos. Quem vai comentar esse jogo hoje na Eleven, Grêmio Anápolis e Goianésia do Jonas Duarte, é Júnior Fleury. Olá, boa tarde, Fernando Faria, boa tarde especial aos amigos ligados no canal da Federação Goiana de Futebol e Eleven Esportes. O Grêmio Anápolis recebe nesta quarta-feira no Jonas Duarte o time do Goianésia pela 3ª rodada do Goianão 2022. O time do Grêmio Anápolis vem de 2 empates, um dentro de casa contra o Goiás e outro fora contra a Jataiense e 1-1 na última rodada. É certo que a tabela não foi tão favorável, tão bacana com o time do Grêmio Anápolis. 3 rodadas bem complicadas e agora recebe o embalado Goianésia, que vem de uma vitória em cima do Morrinhos, 2-0. Ótima atuação da dupla de ataque Nunes e Joãozinho. O time do Goianésia se acertou, apesar da primeira derrota para o líder Anápolis do Grupo A na primeira rodada. E nessa 3ª rodada vai até a cidade de Anápolis empolgada com a última vitória. O treinador Edson Júnior tem um problema bom, que foi a entrada do Marcelinho pela ponta direita, que deu mais mobilidade tanto para o Joãozinho quanto para o Nunes e fez o futebol dos dois subirem. Provavelmente vai escalar um time mais ofensivo contra o time do Grêmio Anápolis, e é a promessa de bom jogo que você acompanha tudo pela Eleven Esportes nesta quarta-feira a partir das 20h30. Grande abraço, tamo junto! Valeu, Júnior Fleury, aquele abraço para você também. Boa transmissão hoje pela Eleven Esportes. Continuamos o giro aí do Goianão, aqui no Tá Na Hora do Goianão. Vamos para Morrinhos, as informações do Morrinhos, que recebe o Anápolis no João Vilela. É com você, Fábio Egito. Fala, Fernando Faria. Fala para você que se liga no canal da FGF TV. Direto de Morrinhos, Fábio Egito com as informações do Morrinhos. Morrinhos que estreia hoje à noite o técnico Lucas Oliveira. Ele chega para assumir o lugar de Giovanni Rosa, que pediu demissão. O treinador alegou problemas particulares para poder deixar o cargo. E a diretoria agiu rápido e buscou o Lucas Oliveira. Esperança
porque nas duas primeiras partidas o Morrinhos não foi bem no empate diante da Jataiense e nem contra o Goianense, quando acabou perdendo pelo placar de 2-0. A tendência é que o Lucas, mesmo com pouco tempo, faça algumas alterações na equipe. Uma delas deve ser a entrada do meia Dinei para a partida de logo mais. A missão é muito difícil, é o líder que vem para jogar contra o Lanterna. A sequência é terrível, os jogadores precisam assimilar rápido o golpe das duas primeiras rodadas para voltar a pontuar. Tá certo, Fernando Faria? Tá certinho, obrigado. Fábio Egito trazendo as informações do Morrinhos. Primeiro time a trocar de técnico no Campeonato Goiano já com 2 rodadas. E o Morrinhos enfrenta o Anápolis, que está embalado com 100% de aproveitamento no Grupo A. As informações do Anápolis, do Tricolor Anapolino com você, Rubiano Cardoso. Um abraço a você que nos assiste. Estamos aqui para as informações do Anápolis Futebol Clube, o tricolor anapolino empolgado e embalado após as 2 vitórias nos 2 primeiros jogos do Goianão deste ano. Em casa, 2-0 diante do Goianésia e a vitória de sábado passado fora de casa, 2-1 para cima do Goiás no estádio Ailê Pinheiro. Nesta quarta-feira à noite, próximo compromisso do tricolor contra o Morrinhos no Centro Esportivo João Vilela. E a princípio, o técnico Luiz Carlos Vinck não terá problemas de desfalques para escalar a equipe. Foram 2 treinos após o jogo de sábado passado contra o Goiás, na segunda-feira e na terça-feira, antes do embarque da delegação, que aconteceu para Caldas Novas. Fica distante aproximadamente 50 quilômetros de Morrinhos. Portanto, provável time para o jogo desta quarta-feira, terceiro jogo do Anápolis no Goianão 2022, com Jefferson, Marlon, Vinícius, Márcio Luiz e Davi, a defesa, no meio-campo Batista, Bernardo, Ariel e Stefano, e o ataque com Kaique e Eric Bahia. Força total para tentar a terceira vitória nos 3 primeiros jogos neste Goianão 2022. É isso aí, o Anápolis tentando seguir o embalo no Campeonato Goiano. Quem vai comentar esse jogo na plataforma Eleven Esportes é Luiz Gustavo. Fernando Faria, amigos da FGF TV. Fernando, hoje nós vamos acompanhar a partida entre Morrinhos e Anápolis, no Centro Esportivo João Vilela, na cidade de Morrinhos. Os donos da casa que já trocaram de técnico. Nós estamos apenas na terceira rodada do Campeonato Goiano 1xBet. O Morrinhos já fez sua primeira troca de treinador. Saiu o Giovanni Rosa, ele pediu demissão do cargo depois de um empate para o Jataiense e a derrota para o Goianésia. O Lucas Oliveira é o novo treinador do Morrinhos. Um jovem treinador, mas com vasta experiência no futebol goiano. E o Morrinhos, de fato, precisa de um trabalho novo. É uma equipe que ainda não se encontrou dentro da competição, principalmente do ponto de vista tático. Um time que precisa de muitos ajustes, já que tem boas peças. O goleiro Wallace, o zagueiro Aleph, o atacante Roniel, peças conhecidas também do nosso futebol. O Morrinhos, individualmente, até tem um bom time, mas ainda não conseguiu encontrar sua melhor organização dentro de campo. E vai enfrentar a sensação do campeonato até agora. O Anápolis com 2 vitórias, a última delas em cima do Goiás, dentro da Serrinha. Havia muito tempo que o Anápolis não conseguia vencer a equipe esmeraldina. O técnico Luiz Carlos Vinck, esse sim, já conseguiu dar um padrão de jogo para o Anápolis, uma equipe que fisicamente está muito bem também, suportou bem essas 2 partidas. Então nós temos tudo para ter um grande jogo no estádio João Vilela. E eu convido o amigo ligado na FGF TV a acompanhar nossa transmissão pela Eleven Esportes. O Igor Pereira vai ser o narrador, teremos Lindomar Oliveira nas imagens e eu, Luiz Gustavo de Araújo, farei os comentários dessa partida. Espero vocês. Um abraço, Fernando. Um abraço para você também, Luiz Gustavo. Boa transmissão para toda a equipe Eleve Esportes hoje à noite lá no estádio João Vilela, na cidade de Morrinhos. E no Aníbal, em Goiânia, no Aníbal Batista de Toledo, Aparecida de Goiânia, vamos ter um jogaço, hein? Aparecidense e Vila Nova nessa terceira rodada. As informações da Aparecidense com Vitor Monteiro. Olá, amigos. A Aparecidense entra em campo nesta quarta-feira às 7h30 da noite, um reencontro com seu torcedor no Aníbal Batista de Toledo, onde jogou na primeira rodada, ficou no 2-2 com o Iporá. No último final de semana, o Camaleão enfrentou o Goiatuba fora de casa e o duelo também terminou empatado em 1-1. Ou seja, a atual campeã brasileira da Série D
busca, nesta quarta, seu primeiro triunfo no Goianão 1xBet 2022. Para isso, o técnico Thiago Carvalho deve promover apenas uma alteração, que é o retorno do Pedro Henrique, goleiro, à formação titular. O Pedro começou no banco contra o Goiatuba e entrou no intervalo na vaga do Everton. E a grande esperança para a Aparecidense conseguir um bom resultado contra o Vila está num ex-jogador do próprio Vila, o meia Alain Mineiro, que nessas duas primeiras rodadas do Goianão 1xBet marcou 2 gols, um contra o Iporá, um contra o Goiatuba. Será que vai ter lei do ex? Vamos ver se vai ter a lei ou não vai ter a lei do ex hoje à noite com a transmissão da Eleven Esportes. Eu já aproveito você nesse contato aqui, Vitor Monteiro, também para trazer as informações do adversário da Aparecidense, o Vila Nova. Manda ver aí. Falando agora da equipe do Vila Nova, o Tigrão que busca seu segundo triunfo no Goianão 1xBet. O Vila que estreou vencendo o Goiatuba no Olímpico por 1-0 no último final de semana e estava vencendo o Craque até o finalzinho, quando tomou um empate, ficou no 1-1 lá no Genervino da Fonseca em Catalão. E para o jogo de hoje, há apenas uma dúvida na equipe colorada. Será que o Igor Magalhães vai promover o retorno do meia Wagner, que foi preservado no fim de semana? Se o Wagner retornar, a tendência é que o Pablo Roberto fique no banco de reservas. O Pablo que foi a novidade do Vila contra o Craque em Catalão. Tá bom, obrigado a você, Vitor Monteiro, com as informações de Aparecidense e Vila Nova. Mais uma transmissão ao vivo hoje, com os comentários de Kiko Araújo, que fala sobre a expectativa para esse jogo. Kiko. Olá, Fernandinho Faria. Pela terceira rodada do Goianão, no estádio Aníbal Batista Toledo, teremos Aparecidense e Vila Nova. Sendo que nas duas primeiras rodadas, a Aparecidense estreou em casa diante da equipe do Iporá, no empate em 2-2. No último domingo, ela empatou contra a equipe do Goiatuba, lá no estádio Divino Garcia Rosa. E o Vila, por sua vez, estreou em casa no estádio Olímpico, vencendo a equipe do Goiatuba por 1-0, e depois, no domingo passado, ela jogou diante do Craque e empatou em 1-1. Esse jogo marcará o reencontro do ídolo da torcida do Vila Nova, Alain Mineiro, agora vestindo a camisa da Aparecidense. Promessa de um grande jogo nessa quarta-feira. Grande abraço a todos. Valeu, grande Kiko. Um abraço para você também. Vamos agora destacar o fechamento da rodada, que vai ser nesta quinta-feira entre Goiás e Jataiense no Estádio da Serrinha em Goiânia. Mais um jogo ao vivo para você na plataforma Eleven Esportes. Tá na hora do Goianão, traz de volta Felipe André, trazendo para você as notícias do Goiás. Felipe. Olá, Fernando Faria, agora passando para falar sobre o jogo entre Goiás e Jataiense, que acontece nessa quinta-feira, 7h30 da noite, no estádio Ailê Pinheiro, estádio da Serrinha, duelo que vai encerrar a terceira rodada do Campeonato Goiano. O Goiás, lembrando, ainda não venceu dentro da competição, sofreu um empate jogando fora de casa na primeira rodada. No último final de semana, jogando na Serrinha, foi superado pelo Anápolis pelo placar de 2-1, com 2 gols do atacante Eric Bahia, enquanto o Nicolas descontou para os mandantes. Para esse jogo, ainda pensando no rodízio, Glauber Ramos deve realizar mais algumas mudanças no time titular. Mas as grandes novidades ficam por conta das estreias. A estreia na temporada do meio-campista Elvis, que ainda não havia jogado, estava melhorando a sua parte física, e também a estreia do atacante Pedro Raul, que já foi apresentado, só falta ser regularizado, seu nome precisa aparecer no bid da CBF até o fim da tarde dessa quarta-feira para ele poder jogar, mas isso deve acontecer porque o Goiás está com os documentos. Então o Glauber Ramos contando com 2 novas peças para o setor ofensivo no jogo dessa quinta-feira, que será transmitido pela Eleven Sports. Valeu, Felipe André. E o adversário do Goiás, a Jataiense, como é que está? Vamos trazer as informações da Raposa com você, Eric Maravilha. Grande Fernando, um abraço para a galera ligada e conectada aqui no pré-jogo. Daqui a pouquinho a bola rola para Goiás e Jataiense. A Jataiense que iniciou a semana de preparação para esse confronto com muitas dúvidas, né? E até mesmo sob pressão com o comando técnico de Márcio Goiano. Calma que eu vou explicar tudinho para você. Sempre lembrando que a Jataiense vem de 2 empates
na estreia do campeonato contra o Morrinhos, jogando lá no estádio João Vilela. E no último final de semana, o empate contra o Grêmio Anápolis, rapaz. Sabor amargo deste empate, porque a Jataiense estava vencendo o jogo e acabou tomando o gol de empate. Não foi um golzinho qualquer, não. Foi um golaço, sem dúvida alguma, do meio-campista Rodrigo. O zagueiro Clemente saiu com entorse no tornozelo, mas não deverá ser problema para o jogo de logo mais. Vamos aguardar até momentos antes do jogo a confirmação da escalação da Raposa. Em se tratando de outros jogadores que já não participaram do confronto diante do Grêmio Anápolis, a gente destaca a situação de Elivelton. Jogador conhecido, rodado no futebol goiano, já jogou no Atlético, Goiás e Vila. Elivelton está machucado, se machucou na segunda semana aqui em Jataí. E é uma lesão séria, lesão muscular, e até hoje não conseguiu uma recuperação de 100%. O Ivamar, outro jogador conhecido, base Goiânia, já jogou pelo Anápolis e outras equipes aqui do estado. Esse começou o campeonato, inclusive fez o gol do empate da Jataiense contra o Morrinhos, lá na cidade de Morrinhos. No entanto, se machucou no mesmo jogo e está fora do confronto contra o Goiás. A escalação é uma incógnita, mas poderemos ter surpresas, porque Márcio Goiano, como eu disse, está com a corda no pescoço. Há quem diga que se a Jataiense tiver um desempenho pífio nesse jogo, Márcio Goiano pode até não continuar no comando técnico da Jataiense. Kleberson, garoto, aqui de Jataí, que entrou muito bem no último jogo, poderá ser a grande surpresa na equipe em relação ao confronto contra o Grêmio Anápolis. Bom, da Jataiense, tá tudo aí, Fernando. Valeu, Eli, que maravilha, obrigado. E os comentários desse jogo Goiás Jataiense nesta quinta-feira, com ele, com o André Isaac, grande companheiro. Previsão de uma ótima partida. Aquele abraço, André. Alô, Fernando, aquele abraço. Um abraço para todo mundo ligado aí no canal. Goiás e Jataiense, nesta quinta-feira, 7h30 da noite, no estádio Ailê Pinheiro. Esse jogo chama muita atenção. Jataiense ainda não perdeu no campeonato, também não venceu na competição. 2 jogos, 2 empates. Um lá em Morrinhos e o outro em Jataí, no estádio Arapucão, empatando com o Grêmio Anápolis. 2 jogos, o placar de 1-1. E a campanha do Goiás acaba sendo surpreendente. E chama atenção esse jogo porque tem uma verdadeira cara de decisão. A obrigação do Goiás é vencer essa partida. Porque senão vai virar uma crise no time esmeraldino. E eu acredito que exista um pouco das justificativas do técnico Glauber, de que é um início, é uma pré-temporada, os jogadores estão treinando mais fisicamente do que com bola, e por isso o Goiás ainda não começou bem a competição. Por outro lado, eu imagino que, da mesma forma, o Goiás ele teria a obrigação de ter vencido pelo menos um dos 2 primeiros jogos da competição, ou contra o Anápolis ou contra a equipe do Grêmio Anápolis. Então, esse é um momento tenso para o Goiás no campeonato. Mas tem boas notícias, né? No jogo desta quinta-feira, a volta do Elvis, confirmado na equipe esmeraldina, o jogador da criação, o jogador da bola parada, ele pode fazer a diferença nesse jogo. E provavelmente a estreia do Pedro Raul, aguardando aí a confirmação no bid. Por esses fatores, por essa pressão, eu acredito que o Goiás vai ter uma postura diferente nesse jogo contra a Jataiense, e a expectativa é da primeira vitória esmeraldina no Campeonato Goiano 2022, Fernando. Valeu, grande André Isaac.
Bons comentários para você no jogo desta quinta-feira, com toda a equipe Eleven Sports. Para você, uma ótima rodada, terceira rodada. Baixe o aplicativo Eleven Sports, acompanhe os jogos. E a próxima edição do Tá Na Hora do Goianão volta com todos os gols, com um balanço completo dessa terceira rodada para você. Agradecendo aqui na TBO Anápolis ao DJ Luciano Nunes pela coordenação e também pela edição do nosso programa. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.